nós vemos uma vida que ela foi desperdiçada, uma verdadeira tragédia, quando nós olhamos para a vida de Ló. E se nós olhássemos apenas para a vida de Ló, no livro de Gênesis, provavelmente a maioria de nós aqui essa manhã diria que Ló nem sequer fosse salvo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 2. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o Espírito Santo ele faz questão de registrar para nós que Ló de fato foi um homem salvo. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Então, durante 3 vezes, o Espírito Santo chama Ló de um homem justo, alguém que foi justificado, alguém salvo. Mas quando nós olhamos para a vida de Ló em Gênesis, nós não diríamos isso, baseado no testemunho da vida de Ló. A vida de Ló, ela foi de fato uma vida, em grande parte, desperdiçada por causa da carnalidade desse homem. E eu estava meditando um pouco sobre isso durante essa semana, porque infelizmente tem se crescido entre os salvos uma falsa ideia, e isso alimentado muito por causa da influência do calvinismo, de que se uma pessoa ela é verdadeiramente salva, ela não fará determinadas coisas, ou se ela é verdadeiramente salva, ela fará determinadas coisas. Como se uma pessoa salva e justificada não tivesse a capacidade de fazer a perversidade que um pecador perdido tem. Mas quando nós olhamos para a vida de Ló, nós vemos claramente que você, salvo, justificado aqui essa manhã, tem na sua carne a capacidade de fazer muita perversidade. E você deve tomar cuidado com isso. Porque a partir do momento em que você começa a confiar que sua carne não tem a capacidade de fazer determinadas coisas, você está a um passo de cometer essas coisas. Nós não podemos subestimar a nossa carnalidade. Nós não podemos subestimar a carnalidade que está em nós. E quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre as obras da carne. E ele não está escrevendo sobre as obras da carne de um pecador perdido. Ele está escrevendo sobre as obras da carne. E o que ele diz lá? Que a sua carne, irmão, irmã, tem a capacidade de cometer idolatria, feitiçaria, orgias, adultério, fornicação. Tudo isso está na sua carne, está na minha carne. E nós temos capacidade de cometermos essas tragédias e essas perversidades. E por que nós devemos estar atentos a isso? Exatamente, porque quando você começa a confiar na sua carne, pensando, olha, eu não tenho capacidade de fazer isso, você está a um passo de cometer isso. Você está a um passo de cometer isso. A pior coisa que você poderia fazer essa manhã é subestimar a sua capacidade de fazer perversidades. Porque há muita capacidade em mim e há muita capacidade em você de cometer coisas perversas. E muito perversas. E nós olhamos para a vida desse homem em Gênesis e nós então vemos um aviso solene de Deus. Nós vemos então uma exortação do Senhor do que pode acontecer com você se você não tomar cuidado com a sua velha natureza pecaminosa, caída, adâmica, perversa. E quando nós olhamos para a vida de Ló, pode ser que nós pensemos, olha, a perversidade cometida por Ló foi quando ele estava ali na caverna, cometendo incesto com as suas filhas.
Porque hoje há uma tendência de se pensar que pecado é apenas adultério, fornicação, roubar, matar, não é? E se então eu não estou fazendo isso, eu estou bem com Deus. E não é verdade. E a vida de Ló é um exemplo claro disso. Por quê? Porque o que aconteceu no final da vida de Ló, quando ele estava na caverna cometendo incesto com as suas 2 filhas, foi apenas o final. Ele já estava trilhando um caminho de carnalidade muito tempo antes disso. E quando nós olhamos aqui em Gênesis capítulo 13, nós vemos no versículo 12, no final do versículo 12, que a Bíblia diz: e armou sua tenda em direção a Sodoma. Então ele estava perto, mas ele não estava em Sodoma. Mas agora olhe em Gênesis capítulo 14 e versículo 12. Gênesis 14, versículo 12. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Antes ele estava perto, agora ele já está em Sodoma. E no capítulo 19, Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Ou seja, ele estava ocupando agora uma posição de autoridade nesta cidade, em meio a esse povo. A um povo que, como nós lemos no versículo 13 do capítulo 13, mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Então, com certeza, Ló teve que fazer concessões para que ele pudesse estar entre esses homens e, mais ainda, ele pudesse ter algum tipo de autoridade sobre esses homens, como se ele fosse um juiz em Sodoma. Mas sabe, irmãos, o problema, o grande problema, a raiz de toda essa questão, nós vamos identificar no capítulo 13 e no versículo 10. No comecinho do versículo, Gênesis capítulo 13, versículo 10. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro, ou seja, Ló e Abrão se apartaram um do outro. Aqui estava a raiz. Qual é a raiz, então? Nós vemos que Ló, antes de entrar em Sodoma e se envolver com a perversidade daqueles homens, e mesmo antes dele estar na caverna cometendo incesto com as suas 2 filhas, sabe o que nós identificamos na vida de Ló? Nós identificamos que Ló, ele tomava as suas decisões baseado apenas na sua visão. Ele tomava as suas decisões baseado no que ele entendia que seria financeiramente, materialmente e economicamente melhor e mais cômodo e mais confortável para ele e para a sua família. Aqui está um grande problema que muitas vezes nós salvos não identificamos como carnalidade em nossas vidas. Qual seria esse problema? 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10. Se você sabe o que está sendo tratado em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10, você sabe o que eu estou falando. Um versículo que até os perdidos conhecem. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores.
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Sabe o que nós identificamos na vida de Ló? Que ao invés de tomar as decisões da sua vida pela fé, assim como Abraão estava fazendo, eu sei que houve momentos de fracasso e fraqueza na vida de Abraão, é claro, há em nossa vida, mas diferente de Abraão, Ló, ele estava se guiando apenas e tão somente apenas por aquilo que ele estava entendendo que materialmente seria melhor para ele e para a família dele. E ele estava ignorando a vontade de Deus para ele e para a família dele. Nós não vemos em momento algum Ló orando ou perguntando ao Senhor se ele deveria ir para Sodoma. Nós não vemos essa atitude espiritual em Ló de orar e de buscar a vontade do Senhor para a vida dele. Nós vemos Ló apenas olhando e olha, eu identifiquei que essa terra é uma terra boa, é uma terra de planície, é uma terra agradável, eu vou me dar bem nesse lugar, pronto, está resolvido, eu vou fazer exatamente isso. E sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida diariamente. Nós não consultamos o Senhor nas nossas decisões diárias sobre com quem devo me casar, onde vou trabalhar, como vou investir o meu dinheiro, onde vou morar com minha esposa e meus filhos, qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Muitas vezes nós apenas nos comportamos como os ímpios que estão lá fora, se guiando apenas pela sua própria visão. E a Bíblia diz que nós, os crentes, os salvos em Jesus Cristo, nós não devemos andar pela nossa visão, nós devemos andar pela fé. Mas a carnalidade de Ló, ela estava enraizada em exatamente se guiar pela sua própria vontade, se guiar por aquilo que ele entendia que era o melhor para ele e para a família dele, e excluir Deus e deixar a vontade de Deus para lá. E muitas vezes eu faço isso na minha vida. E muitas vezes você faz isso. Sabe, irmãos, quantos problemas eu poderia ter evitado na minha vida se eu tivesse orado antes e consultado a vontade do Senhor. Mas eu fui, olha, é bonito, é muito bom, tá certo. É o melhor para mim, é o melhor para minha esposa e para os meus filhos, então eu vou fazer. E depois eu tenho que lidar com as consequências disso. E quando eu tenho que lidar com as consequências disso, eu chego, Senhor. Às vezes, não é? Nós chegamos e falamos, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida, não é? Ao invés de chegarmos diante do Senhor e falar, ó Senhor, o que eu fiz? Eu estraguei tudo. Sabe, irmãos, é um grande problema quando nós nos guiamos por nossos olhos, porque segundo a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 2, um texto muito conhecido, 1 João, capítulo 2 e versículo 16, a Bíblia diz, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E se você fosse guiar apenas pela sua visão, pelos seus olhos, você vai se colocar em problemas, assim como Ló se colocou. Você vai desperdiçar a sua vida, assim como Ló desperdiçou. Onde você está investindo sua vida essa manhã? Onde você está investindo o seu tempo essa manhã? Eu sei, há necessidades, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar das nossas famílias, há necessidades, não há como ignorar essas necessidades. Mas você está dedicando sua vida, você está gastando a sua vida em quê essa manhã? Onde está o seu coração essa manhã? Onde está a sua afeição essa manhã? Será que você está olhando para Sodoma essa manhã e você está se aproximando e armando suas tendas, colocando as suas estacas no chão? É o que eu acho certo, é o que eu acho melhor, então é isso que eu vou fazer. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo de número
23, Provérbios capítulo 23, e versículo de número 4. Provérbios 23. Esse versículo, que versículo? Provérbios 23, versículo 4. Vamos ler em voz alta, irmãos, esse versículo. Provérbios 23, versículo 4. Todos acharam? Amém? Então vamos ler em voz alta. Não trabalhes para ficar rico, pare da tua própria sabedoria, porá tu os teus olhos sobre aquilo que não é, porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. Compara esse versículo com a filosofia que é ensinada nesse mundo hoje. Quando eu cheguei nesse versículo, primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, eu fiquei incomodado. Não trabalhes para ficar rico. Sabe por quê? Porque na escola, na faculdade, no serviço, em todo lugar que eu vou, as pessoas só falam sobre isso, como você tem que ficar rico. Não é? Quando você abre a internet, o Instagram, a fórmula, 1001 fórmula que as pessoas te dão de como ficar rico. Parece tão fácil, não é? Todos podem juntar 1 milhão em 10 anos. Eu não entendo a lógica, você poupa R$100 e em 10 anos você tem 1 milhão. E vai vendendo, né? Aí a pessoa está endividada, ela está totalmente endividada, mas aí ela vai e compra um curso de R$5.000 para ensinar ela a sair da dívida. É o mundo hoje, né? É meio estranho, né? Você está endividado, sabe como você vai sair da dívida? Compre 5.000 do meu curso e eu vou te ensinar a sair da dívida. É interessante que só um grupo de pessoas continua ganhando dinheiro, não é? E a maioria das pessoas ainda está endividada. Você tem que trabalhar. E se Deus abençoar o seu esforço, que você enriqueça, glória a Deus por isso. Deus, Ele é misericordioso e permite que alguns de nós fiquem ricos. Mas a verdade é que a maioria de nós não vamos ficar ricos, irmãos. Oh, mas ficou tão quieto. Oh. Eu quero ficar rico, não quero? Você não quer ficar rico? Quem não quer ficar rico? Mas aqui mora o problema. Porque se o seu foco é a riqueza, se você quer fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ficar rico, você está em problemas. Por quê? Volta novamente para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Olha o versículo 9. Na verdade, vamos começar no versículo de número 7. Uma verdade definitiva. Qual é essa verdade? Porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Se o seu foco é ficar rico, sabe, você vai cair em tentação, em muitos laços e em muitas concupiscências. Se o foco da sua vida é apenas esse, se o que você deseja acima de tudo é isso, e se toda a sua força e energia e saúde for gasta em nome disso, então você tenha a certeza que você vai cair em muitas tentações, em muitos laços e em muitas concupiscências. Sabe? Não é um pregador qualquer que está dizendo isso. Não é um pastor quem está dizendo isso. É o Espírito Santo quem está dizendo isso. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que poupar, você tem que cuidar da sua família, ser o provedor. Amém, graças a Deus. E se Deus o abençoar o seu esforço, amém. Mas olha, não empregue sua vida, não gaste toda a sua vida e não faça como Ló, priorizando o físico acima do espiritual. Por quê? Porque o físico, como nós acabamos de ler no versículo 7, porque nada trouxemos para esse mundo.
e é certo que nada podemos levar dele. Nada. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 7. Ló, ele foi destruído. Ele teve uma vida de tragédias, porque ele sempre estava colocando o material, o físico, acima do espiritual, acima da comunhão dele com o Senhor Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 7. 2 coisas requeri de ti, não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Há um equilíbrio nas Escrituras, irmãos. As Escrituras nos ensinam o quê? A termos contentamento. Em quem? No Senhor. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Hebreus 13, 5. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Sabe qual é um dos maiores desafios para um cristão nesses dias? Contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, o Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quantas vezes nós nos colocamos em problemas e mais problemas, tentando arrumar soluções para os nossos problemas. Porque ao invés de contentarmos no Senhor e confiarmos nele, nós tentamos fazer isso pela nossa força. E nós vamos nos colocando em mais problemas. Mais problemas. Quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo a tragédia de priorizar sempre o físico acima da comunhão com Deus. E se você não tomar cuidado, você fará exatamente isso, principalmente nesses dias onde o valor de uma pessoa não é medida pelo caráter, pela moral, mas sim pelo que ela tem. Essa é a verdade nos nossos dias, não é? O caráter não está sendo levado em consideração, a moral não está sendo levada em consideração. O que está sendo levado em consideração são as aparências. Não é? Você julga uma pessoa pelo que ela tem. E quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nenhuma moral, não tem nenhum caráter. O casamento muitas vezes destruído, os filhos longe do Senhor. Vale a pena, irmãos, priorizar o físico acima do espiritual e terminar a sua vida como Ló terminou a dele? Nós devemos considerar as palavras do Senhor. Nós devemos considerar que o pecado de Sodoma, inicialmente, olha, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49 diz: Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas, e nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Foi o orgulho, a plenitude de pão e a abundância de ociosidade que levou aquele povo a cometer toda a perversidade que eles cometeram no final.
Às vezes nós olhamos para Sodoma e julgamos o pecado de Sodoma meramente como se fosse o pecado de sodomia e toda a perversidade sexual cometida naquela cidade, mas veio, muito tempo antes. Quando? Por orgulho. Como está o seu coração essa manhã? Será que tem orgulho no seu coração? Plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas. Sabe, irmãos, se você empregar a sua vida meramente em ter mais dinheiro, sabe o que vai acontecer no final? Você vai cair em grande perversidade. Tenha certeza disso. Nenhuma pessoa que emprega a sua vida, todo o seu esforço e sacrifica todo o resto, principalmente a sua comunhão com Deus, para conseguir dinheiro, pode dizer que esse dinheiro o fez feliz no final da sua vida. Isso não vai acontecer. Sabe, nós temos doces promessas nesse livro. E nesses dias de grande cobiça, porque, como eu disse, onde você vai, seja na faculdade, seja na escola, seja no serviço, o assunto maior sempre é o dinheiro. E nós entendemos, olha, como pai de 3 filhos, eu sei que é necessário ter dinheiro, não é? Mas, se eu gastar minha vida nisso, pensando que, olha, então eu deixarei uma boa herança para os meus filhos, eu não vou conseguir. Por quê? Porque se você tem que sacrificar a Deus para conseguir esse dinheiro é maldito, esse dinheiro não é abençoado. Essa é a verdade. E sabe o que nós vemos na vida de Ló? Que essa busca pelo que ele entendia ser economicamente, materialmente, fisicamente melhor para a sua família, levou à destruição da sua família. O que nós vemos em Gênesis, não vou ler todos os versículos agora, mas você poderia fazer isso depois no seu tempo livre. Gênesis 19, 16, a Bíblia diz que ele se demorou para sair da cidade. O juízo de Deus iria cair sobre aquela cidade, a destruição de Deus iria cair sobre aquela cidade, e o que aconteceu? Ele estava se demorando para sair, porque o coração dele ainda estava ali. Meus bens, minha casa, meu gado, minhas economias. O que nós vemos em Gênesis 19, 26, sua esposa olhou para trás, porque o seu coração ainda estava apegado a Sodoma. O que nós vemos em Gênesis 19, 14, quando ele chega até os genros dele e diz, olha, vamos sair, a cidade será destruída. Os genros olharam para ele e não acreditaram. Ele não teve moral com os seus genros. Gênesis 19, 35. O que nós vemos? Suas filhas, em uma caverna, o embriagaram e se deitaram com ele. E o que nós vemos em Gênesis 19, 37 e 38? Os seus filhos, netos também, se tornaram inimigos do povo de Deus. Tudo isso pode acontecer com você. Se o seu coração, se a sua afeição estiver no dinheiro e não no Senhor Deus. Qual foi o testemunho da vida de Ló? Tragédia. Imagine engravidar as 2 filhas. Imagine ter filhos que são netos também. Que confusão. E imagine a sua descendência ser inimiga do povo de Deus. Quantos pais, achando que estavam fazendo o melhor para os seus filhos, na verdade os estavam afastando do Senhor. Porque meramente se guiaram pela visão e não pelas palavras de Deus. Será que os seus filhos olham para você hoje, pai e mãe, essa manhã, e podem assim dizer, o meu pai, minha mãe, é alguém que ama primeiro ao Senhor. É alguém que coloca primeiro as coisas do céu e não as coisas da terra em primeiro lugar em nossa vida.
Sabe, irmãos, há um homem no século XIX, Charles Studd. Ele era um homem rico, de família nobre na Inglaterra, muito rico. E sabe, ele chegou ali na idade dos 20 anos e decidiu ser missionário. E ao receber a porção que era dele, ele dedicou todo aquele recurso para ser missionário na África. E quando ele morreu, muitos anos depois, na África, dentro de uma cabana na selva, ele não tinha nem dentes mais. Nem dentes. Mas aquele homem pôde ver mais de 1 milhão de africanos aceitarem a Cristo durante a vida dele. Irmão Eric, para mim servir a Deus eu tenho que ter as coisas que eu acho que Deus quer que eu tenha, não é? Eu tenho que ter uma boa casa, um bom carro, eu tenho que ter uma economia, um plano de aposentadoria, um plano de saúde, eu tenho que cuidar, tenho que prover para minha família, eles têm que ter todo o conforto necessário. Eu te entendo, como eu te entendo. Mas sabe, nós precisamos confiar no Senhor. E pode ser que o Senhor vai exigir de alguns aqui, de nós, que você viva com pouco. Como eu disse, pode ser que a maioria de nós aqui, o Senhor não vai confiar riquezas em nossas mãos. Será que você vai ter contentamento no Senhor? Será que você vai ter contentamento no Senhor? Imagina um jovem rico de uma família aristocrata pegar todo o dinheiro que ele tinha da herança, milhões de libras, e aplicar em missão. E ele próprio se gastar nessa vida missionária. Muitas vezes a esposa dele tinha que ficar na Inglaterra por causa de problemas de saúde. E quando ela melhorava, ela voltava novamente para a África. E ele a mesma coisa, com problemas de asma, doente no meio da selva, foi enterrado em uma cova qualquer. Ninguém se lembra. Mas imagine esse homem quando ele chegar no tribunal de Cristo. Como será? Alguém que gastou sua vida em almas. Como eu disse, irmãos, pode ser que o Senhor não vai chamar todos aqui para ser missionário ou para servi-lo em condições difíceis, mas pode ser que o Senhor te chame para servi-lo em condições difíceis. Esse era o meu maior desafio no coração, quando eu estava sentindo a convicção do Senhor. Senhor, não, porque eu tenho esposa, eu tenho os filhos, eu quero prover algo melhor para eles, uma vida melhor. Mas eu preciso me apoiar no versículo que diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. Contentai-vos com o que tendes. Por quê? Porque eu nunca vou vos deixar. Será que você está se apoiando essa manhã nas promessas do Senhor? Ou será que você está se apoiando meramente no que os seus olhos querem? No que você acha que é certo? No que você quer? No que você julga ser o melhor para a sua família? Pode ser que sua motivação, sua intenção esteja de algum modo sincera. Mas, irmãos, nós não podemos guiar nossas vidas, nós não podemos direcionar os nossos passos baseado nas nossas opiniões. Por quê? Porque nosso coração é enganoso, desesperadamente perverso. E quando eu acho que eu estou tomando um caminho, fazendo o melhor para mim ou para minha família, muitas vezes eu estou, na verdade, me colocando em muitos problemas, porque eu não consultei ao Senhor. Como tem sido a sua vida nesses dias? Você tem consultado ao Senhor? Você tem priorizado as coisas de Deus? Você tem colocado a sua comunhão e a comunhão da sua família com o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Ou toda a sua vida tem sido em prol de eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso possuir? Olhe para a vida de Ló e veja a tragédia
que se abateu na vida de alguém salvo, mas que ignorou o mais importante, que é o Senhor? Será que quando eu chegar ao tribunal de Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 15, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, 15, texto muito conhecido em nossa igreja. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como? Pelo fogo. Ló é, de fato, o exemplo perfeito de um cristão carnal, que, tendo sido justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo, desperdiça sua vida em deleites carnais e, por fim, perderá tudo no tribunal de Cristo. Ele foi salvo, mas ele perdeu tudo. E sabe o que vai acontecer com alguns salvos no tribunal de Cristo? Exatamente isso. Será salvo como pelo fogo. Não vai sobrar nada. Imagine quando você estiver diante do Senhor e aqueles olhos santos estiverem olhando para a sua vida, examinando sua vida, e só restar cinzas. E você procurar entre aquelas cinzas para ver se acha ao menos uma pedra preciosa. É isso que vai acontecer com muitos, porque estão priorizando as coisas terrenas e não as coisas espirituais, as coisas celestiais. Sabe, para encerrarmos, qual é o antídoto? O antídoto é você se contentar no Senhor. 1 Timóteo, mais uma vez, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 6. Mas a piedade com contentamento é grande ganho. A piedade com contentamento é grande ganho. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 19, um texto muito conhecido, o meu Deus, Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Se apoie nesse texto, irmão. Filipenses 4:13, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Sabe qual é o contexto? O contexto não é eu consigo fazer qualquer coisa que eu quero fazer. O contexto é, olha, versículo de número 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Paulo está dizendo, olha, não importa se a situação está boa ou se ela está má, se a economia está bem ou se ela está mal, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. A economia está mal, o governo é corrupto, nada irá mudar em outubro, mas nós podemos nos apoiar na palavra de Deus e termos esperança. Esperança que há um Deus que cuida e supre as nossas necessidades. Tenhamos contentamento nele. E para encerrar, Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72. A lei da tua boca é para mim melhor do que milhares de ouro ou prata. Uau! Para e medita nisso.
Pega esse versículo, leva para sua casa e medita nele. A lei da tua boca é para mim melhor do que milhares de ouro ou prata. Será que eu posso dizer essa manhã, Senhor, estas palavras verdadeiramente, elas significam mais para mim, elas são melhores para mim do que o real? Versículo 127, Salmo 119, versículo 127. Por isso amo os teus mandamentos acima do ouro. Sim, acima do puro ouro. Leva esses 2 versículos para casa. Considera. Eu estou lendo esses versículos essa semana e voltando neles, e voltando neles, e voltando neles. Sabe por quê, irmão? Deixa eu ser sincero. Para minha vergonha, deixa eu ser sincero. Nem sempre eu amo mais esse livro do que eu amo o dinheiro. Eu acredito que esse problema só está em mim, não é? Pense nisso. Não arme sua tenda em Sodoma. Onde está o seu coração essa manhã? A quem você ama e a quem você está servindo? A Mamon ou ao Senhor Jesus? Amém? Abaixe sua cabeça.